Bom, pessoal, agora nós vamos criar então, tá? A nossa primeira trigger, tá? Bom, para isso eu preciso que vocês atualizem aí a tabela cliente de vocês, tá? Se vocês pegarem a tabela cliente de vocês dentro aqui desse banco de dados que a gente está trabalhando com ele até agora e der um select asterisco from cliente, vocês vão ter aqui todos os registros da sua tabela cliente e vocês vão ver que a gente tem as colunas ID cliente, nome cliente, CPF cliente, endereço cliente e salário. Então tá aqui, ó, ID, nome, CPF, endereço e salário, tá? Eu preciso adicionar mais duas colunas a essa tabela para que essa tabela tenha duas novas colunas que eu vou estar usando aí nos exemplos das triggers que a gente vai estar trabalhando, tá? Então para isso, tá, eu gostaria que vocês copiassem e colassem aqui, ó, essas duas linhas de comando aqui, tá? Alter table cliente add column data cadastro, só que eu coloquei cadastro aqui, mas é cadastro, e o tipo dela, time out, time zone, tá? E adicionar também a coluna data de alteração. Então nós estamos adicionando duas colunas na nossa tabela cliente. Alter table cliente, altere a tabela cliente, add column, o nome da coluna, data cadastro, data de alteração, e qual é o tipo de dado dessa coluna, data de cadastro e data de alteração. Então estamos adicionando então essas duas colunas, tá? Feito isso, eu vou verificar agora que a minha tabela cliente, ela vai possuir, além das colunas ID cliente, nome, CPF, endereço, cliente, salário, data cadastro e data alteração, tá bom? Bom, se eu der agora novamente um select asterisco from cliente, ele já vai exibir para mim as duas colunas, né, que eu adicionei. Porém essas duas colunas elas vão estar o quê? Elas vão estar vazias, né? Então está nulo o valor dos dados, porque eu não tenho nenhum dado inserido. Qual que é a ideia? A ideia é a gente criar uma procedure, uma trigger, que quando a gente fizer um insert nessa tabela, ele vai dizer qual é que foi a data de cadastro, tá? Então ele vai marcar aqui, vai inserir um dado aqui nessa coluna e vai atualizar aqui a data de cadastro, vai dizer quando é que esse cliente foi alterado. E quando eu fizer um update nessa tabela, ela vai dizer para mim, ó, qual é que foi quando é que houve uma alteração, qual foi a data que esse registro dessa tabela houve essa alteração. Por isso que eu inseri essas duas colunas, data de cadastro, ele vai armazenar agora a data de cadastro de um registro nessa tabela, e a data de alteração. Se eu fizer um update, se eu fizer uma alteração nessa tabela, ele vai marcar para mim, tá? Então vamos lá, vamos criar a function data de cadastro. Vamos entender aqui a function, ó. Eu preciso criar a função que vai fazer o quê? Que vai setar a data de cadastro lá na minha tabela cliente. Então lá, create function data de cadastro, ela vai retornar uma trigger, tá? Por isso que ela vai ser uma function trigger, tá? Returns trigger, tá? $, e aí o begin e o end, que é o delimitador. O que ela vai fazer? New ponto, ou seja, um novo ponto data cadastro, tá? Que é a coluna data de cadastro, igual a null, tá? O que ele vai pegar nesse null aí? Ele vai pegar justamente a data do sistema operacional, a data hora do sistema operacional, e vai setar para mim nessa coluna. Vai retornar o que? Um new, tá? Um new registro, e aí o delimitador end, e aí o $, a language, que é o PL, PG, SQL, tá? Então rodem essa script aí no carry de vocês, tá? Quando vocês rodarem essa scriptzinha, vocês vão estar criando então essa function trigger chamada data de cadastro. Agora nós vamos criar a trigger, tá? A trigger data de cadastro novo cliente. Vamos aqui entender a scriptzinha que gera essa trigger. Então aqui eu tenho agora create trigger data cadastro novo cliente. Então a minha trigger vai chamar data cadastro novo cliente. Before insert, ou seja, antes da inserção, tá? Antes do insert, tá? Na tabela cliente, olha só, tá definindo a tabela cliente, tá? Para chamar a tabela cliente. For each row, ou seja, para todos os registros. Execute quem? Execute procedure, tá? Execute o procedimento armazenado, data cadastro. Quem é data cadastro? Data cadastro é essa function aqui que a gente já gerou anteriormente. Então, para mim poder criar a minha trigger data cadastro novo, eu tenho que ter criado essa function aqui data de cadastro, tá? Então tá aqui, ó, ela está fazendo uma referência a data de cadastro, ou seja,
Antes de fazer uma inserção, se a gente for contextualizar essa trigger data de cadastro do novo cliente, antes de fazer uma inserção na tabela cliente, tá? Before insert, antes de fazer uma inserção na tabela cliente, execute para mim a procedure data de cadastro, tá? Então simplesmente isso que ele vai fazer, essa trigger, tá? Então agora, como é que eu venho aqui, ó? Eu vou visualizar aqui lá no browser, aqui eu estou dentro do PGAdmin, né? Na estrutura de browser dele, ó. Eu estou vendo lá a trigger criada na tabela cliente, lá, ó. A trigger ela é vinculada à tabela. Lembram lá no vídeo anterior que eu falei que as triggers elas são vinculadas a uma tabela? Eu não disse que a tabela, que a trigger data de cadastro novo cliente, ela pertence à tabela cliente, está aqui, ó, ela está vinculada dentro da estrutura aqui, ó, da tabela cliente. Enquanto que a function trigger ela está aqui, ó, dentro da estrutura específica de function trigger, a data de cadastro, ok? Então eu criei a trigger data de cadastro novo e criei a function data de cadastro. E agora vamos visualizar o dado na tabela. O que eu faço? Eu vou inserir lá, ó, insert into cliente values, o ID, o nome, o CPF, o endereço e o salário, tá? Quando eu rodar esse cliente 15, tá? E eu for localizar, vejam que eu selecionei primeiro aqui, ó, essa aqui é uma seleção, eu não tenho o cliente 15, tá? Depois eu rodei o insert para inserir o cliente 15, e aí quando eu dou que eu rodo esse insertzinho aqui, ó, do cliente 15 chaves, ele tem que me aparecer a data de cadastro, tá? Ele vai, nesse caso ele não apareceu aqui para o cliente 15 chaves, mas ele apareceu para o 13 fulano e para o 14 Pedrão. Então tá aqui, ó, ele setou aqui, ó, a data de cadastro. Se vocês lembrarem do select anterior, tá? Lá atrás eu não tinha inserido nenhum, todas as datas de cadastro elas estavam nulas, tá? Então o que eu peço que vocês façam? Inserem aí um novo cliente, tá? Alterem aqui esses valores, rodem isso aí no carry de vocês e depois dê um select e verifique qual é a data de cadastro que ele foi inserido, ok? Então assim a gente aprendeu como é que eu faço aí uma trigger para poder fazer para ser acionada quando eu fizer uma inserção em uma tabela. Ela vai fazer uma atualização, vai inserir um novo dado em uma tabela.